Com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar o meu irmão, meu amigo que está ligado conosco do canal 22 da Televisão Verdade e também os que estão ligados pelas redes sociais do YouTube ou do Facebook. Seja bem-vindo a mais uma festa pentecostal. Oro que o Senhor alcance tua alma com esperança, com graça, que a paz, que a vida, aleluia, do Senhor entre na tua casa, na tua família. Glória a Deus, que todo mal seja banido e a tua vida seja resplandecida pela presença do Senhor. Abra a Bíblia, palavra de Deus, a igreja de pé, Bíblia aberta, primeira carta do apóstolo João, capítulo número 1. Eu quero ler todo este texto, aleluia, da gloriosa palavra do Senhor, e vamos ler até o capítulo 2, versículo 2. Primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, e dos versículos do capítulo 2, e eu quero convidar a igreja para compartilhar esta leitura. Glória a Deus, aleluia. Este culto é em ações de graças, porque o Senhor tem feito grandes coisas entre nós, e entre estas, inauguramos o templo da congregação Deus Proverá e a escolinha presbítero Adonias Saboia. No dia do sábado, coral está aqui, já louvou, e eu quero agradecer ao Senhor. A igreja quer unir esse culto em ações de graças por esta bênção do Senhor, porque foi Ele quem fez. Levante a mão e diga amém. Glória a Deus. Eu quero mandar saudações aos nossos irmãos da Casa Amanhecer, lá em São Paulo. Deus abençoe a Leda, a sua família, a irmã Neuzete, que está ali em tratamento. Deus abençoe todos os meus irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão aí na casa 1, na casa 2, em tratamento em São Paulo. A igreja está orando por vocês e cremos que o Senhor está no comando de toda a situação. Portanto, coloque a sua fé em ação, porque a promessa, aleluia, de Deus está de pé, e Deus que a fez é fiel para cumpri-la. Quero cumprimentar também toda a nossa equipe da OGC, a nossa base lá em Cidade Leste, no Paraguaio, nosso escritório lá em Curitiba, Paraná, e os nossos vocacionados que estão na Rússia em procedimento de saída do país por conta da crise que se instalou entre a Rússia e a Ucrânia. Deus abençoe vocês, dirija, cuide, e vamos continuar orando, porque o Senhor está no comando de toda a situação. Glória a Deus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quem achou a carta de João, diga amém. Capítulo 1, glória a Deus, aleluia. Eu leio um versículo e eu quero ouvir a voz de toda a igreja lendo o versículo seguinte. Vamos lá? Povo de Deus, aleluia. Versículo 1: o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Versículo 2: porque a vida foi manifestada, e vós a vimos, e a testificamos dela, e vos anunciamos vida eterna. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 4: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos,
que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, agora escute os 2 versículos do capítulo 12. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Que Deus ponha esta palavra nos nossos corações. Levante a sua mão e fale com Deus. Aproveitando que vamos orar, oremos pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, para que a providência do Senhor socorra os aflitos, os fracos, os desprovidos de defesa, como crianças, anciãos, as mulheres e aqueles que de certa forma não têm nada a ver com a guerra, mas são envolvidos nas suas consequências nefastas. Fale com Deus, levante a sua mão. Pai do céu, glorificamos o teu nome pela tua palavra. A tua palavra não volta vazia, porque ela é fiel e verdadeira e cumpre o propósito para qual o Senhor a envia. Nós o louvamos porque tu és um Deus fiel, poderoso. Quando o Senhor fala, está falado. O céu e a terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. Te louvamos porque tu és um Deus poderoso, que vela sobre a tua palavra para a cumprir. Por isso a recebemos com ações de graças e oramos que o teu Santo Espírito ilumine com esta luz que é Cristo o nosso entendimento e os nossos corações, para que entendamos a tua revelação e possamos viver de conformidades com a Escritura. Meu Deus e meu Pai, oramos pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vai naquela região com teu poder, manifesta a tua glória, a tua majestade, para que os homens saibam que não passam de pó, que não passam de cinza. É o Senhor quem abate os soberbos, é o Senhor quem abate os atrevidos, aqueles que pensam que são, aqueles que acham que podem. Vai lá, Senhor, socorre o aflito, o necessitado, leva paz para aquela região, dê juízo, dê entendimento, dê reflexão aos presidentes, às autoridades, à liderança internacional, para que haja diálogo, para que haja diplomacia e para que a tua bênção traga conforto e esperança para aquele povo. Meu Deus e meu Pai, olha os que estão nos tráficos, no processo de abandonar o país, os refugiados, aqueles que estão saindo, que são de outras nações, como os nossos conterrâneos brasileiros. Que tudo, Senhor, seja dirigido no teu comando e a tua bênção esteja lá para livrar da morte, para livrar de acidente, de sinistro. Repreende os principados, potestade, as forças espirituais da maldade nas regiões celestes.
Ó Cristo, príncipe da paz, entra com providência e resolve aquela situação. Abençoe o Brasil, a nossa pátria, para que aqui reine a paz, a harmonia, o equilíbrio. Meu Deus, orienta nossas autoridades para tomarem posição segundo o teu propósito. Deus santo, Deus maravilhoso, entregamos esta causa nas tuas mãos e oramos socorro e vitória. Pai do céu, pedimos pelos nossos vocacionados que estão em processo de serem retirados da Rússia. Ó Deus, que tudo dê certo, que tudo concorra segundo o teu comando, e breve eles estejam no Brasil com as suas famílias e igrejas, e nós possamos celebrar a ti honras, glórias e louvor. Entregamos tudo ao Senhor e te agradecemos, certo do teu comando, providência e misericórdia, no nome e por amor de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos ao teu lugar glorificando e adorando. Com o teu poder, com o óleo da tua unção, Deus sará essa nação. Com o teu poder, com o óleo da tua unção, Deus sará. Deus sara essa nação. Com o teu poder, com o óleo da tua unção. Amém. Glória a Deus. Há um carro HB20 QLO 0387. O proprietário há uma informação de que a porta está aberta. Vá lá e dê segurança à porta do seu carro. Está aqui ao lado. Glória a Deus. Mais uma vez, Deus sara esta nação. Abra a Bíblia. 1 João 1. Com o teu poder, com o óleo da tua unção, Deus sará. Deus sara essa nação. Com o teu poder, com o óleo da tua unção. Amém. Segunda passada, oh glória a Deus, nós ministramos sobre assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Ontem, nossos adolescentes e jovens, em participação nos nossos cultos, abordaram um tema que eu tive o privilégio de conversar um pouco com os jovens aqui do Tempo Central, no sábado, glória a Deus, no retiro que fizeram. E o tema era energizados, a luz que nos conecta. Este tema é muito profundo, e eu entendi que o Espírito do Senhor continua nos conduzindo neste entendimento do que somos e do que devemos fazer enquanto igreja. Por isso tomei esse texto, que era o texto base também do tema de ontem, 1 João 1,7, que eu repito: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como ponto de partida da reflexão desta noite, permitam-me reprisar o que João enfatiza sobre a mensagem que ele traz nesta carta. O versículo 5 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. E aí
ele registra: Deus é luz, e não há nele trevas, treva nenhuma. Esta palavra é de uma profundidade que passaríamos a vida toda estudando, pesquisando, e não esgotaríamos a sua grandeza, a sua expansão, a sua sabedoria, a sua profundidade. Esta mensagem que João aborda nesta carta, ela nos conecta, ela aponta diretamente para os atributos morais de Deus, dando enfoque à sua pureza perfeita e à sua transcendência inimaginável. Deus é puro, Deus é perfeito. A Bíblia já diz: nele não há mudança nem sombra de variações. Deus é imutável naquilo que é. Ele é soberano, é grandioso, é magnífico, é todo poderoso, é supremo, é o grande eu sou. Ele é o eterno presente. O passado, o presente e o futuro, para ele tem a mesma dimensão, a mesma ótica, o mesmo conhecimento e o mesmo controle. Esta mensagem aponta para os atributos de Deus, mas destaca a sua pureza, a sua transcendência inimaginável. O profeta já mostrava a transcendência e a imanência de Deus, e é isso que vamos ver ao longo desta carta. A carta do apóstolo João, a primeira carta, e o evangelho de João, que foram escritos pelo mesmo autor. Ambos, o evangelho de João, quarto livro do evangelho do Novo Testamento, e a carta de 1 João. Ele escreveu 3, esta é a maior. Tanto o evangelho como a carta usa como conteúdo introdutório uma contraposição entre a luz e as trevas. Bem como ele também, tanto no capítulo 1 de 1 João, como no capítulo 1 do Evangelho, eles trazem um ponto de convergência. E qual é este ponto? João chama de a palavra da vida, o verbo vivo. Na epístola, no evangelho, ele fala do verbo encarnado, do verbo que se fez carne. E quando avaliamos os dois conteúdos, não temos dúvida de que ele está se referindo a Cristo Jesus, o Logos, o Eterno, o verbo de Deus que se fez carne, que habitou entre os homens e manifestou sua glória, cheia de graça e de verdade. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. O ponto de convergência da carta e do evangelho é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, aquele que foi enviado para nos reconciliar com Deus, para nos resgatar do estado de pecado que nós mesmos escolhemos seguir. Quando resolvemos desobedecer a Deus. Eu li todo esse capítulo e mais os 12 versículos do capítulo 2, para que nós tivéssemos uma panorâmica
desse entendimento, compreender esta carta, a fim de que a gente mergulhe nesse texto sagrado, e em cada versículo, e em cada capítulo, e em cada assunto, nós possamos fazer a devida conexão com essa introdução, e possamos fazer a devida aplicação para a nossa vida, porque é uma mensagem direta para nós, na qualidade de igreja e de corpo de Cristo. Se não vejamos algumas implicações teológicas que o texto nos força a pensar, a buscar entender, a praticar, são verdades práticas, são mensagens diretas que vêm de Deus para a nossa vida como cristãos e seguidores de Cristo. A primeira grande implicação que vejo no texto é o Deus supremo e criador e preservador como a fonte de todo bem, de toda a justiça e de toda a comunhão. É Deus a fonte de tudo isso. Não é nosso mérito, não é a nossa inteligência, não é as nossas tradições, não é a nossa boa vontade, não são nossos caprichos. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que podemos alcançar vem de Deus. É de Deus que desce todo o dom perfeito. É dele que vem toda a graça, toda a bondade, toda a benignidade. Não há nada dentro desta realidade, deste contexto, que esteja alheio de Deus. Deus é a fonte, meu irmão, é a fonte de bem da tua vida. Aleluia, tudo que nós somos, tudo que nós vivemos, devemos cada dia agradecer, louvar, adorar, porque é Ele que é rico em graça, em misericórdia, em compaixão, em longanimidade, em benignidade, tudo é Ele. Aleluia. Número 2, uma outra implicação do texto. Este texto nos leva a entender, compreender e a pensar sobre o modus vivendi e a missão da igreja. Este foi um ponto que usei na primeira ministração. Aleluia. Com base no que Jesus disse em João, ou melhor em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se pode esconder uma candeia acesa debaixo do alqueire. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, vossas atitudes, e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando as pessoas olharem para nós e verem as nossas atitudes, os nossos gestos, aleluia, a proposta não é eles nos aplaudirem, como muita gente busca os aplausos humanos. Como muita gente, se não tocar no seu nome, se não der manchete, se não der ibope no que ele fez, ele até se desvia da igreja. Irmão, nós estamos aqui para refletir a glória daquele que é a fonte de todo o bem. E este texto nos força a pensar na nossa posição quanto igreja. E como igreja nós somos luz. Aleluia. E como luz, nós temos que viver como filhos da luz, como a Bíblia diz. Aleluia. A Bíblia faz analogia na sua doutrina, no Novo Testamento, que nós somos filhos da luz, e como tais precisamos andar de dia. Aleluia. Esse texto nos faz lembrar Gênesis 1. O princípio de tudo, a origem de tudo. Quando Deus cria
o que foi que Deus criou primeiro? A luz. Haja luz. Mas desde o Gênesis, quando Deus cria a luz, aleluia, a Bíblia diz que Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. E a Bíblia também diz que Deus fez separação entre o dia e a noite. A igreja é luz, porque abraçou a luz do mundo que é Cristo. E por isso Cristo compartilha conosco dizendo: vocês também são a luz do mundo. E como luz vocês foram chamados para brilhar. A igreja tem que andar como filhos da luz. A igreja tem que andar como de dia. Quem anda de dia não anda sobressaltado. Quem anda de dia anda às claras. Quem anda de dia não anda receoso. Quem anda de dia não anda se escondendo. Quem anda de dia anda de cabeça erguida, sem temor, com segurança, com estabilidade. Igreja, tu tens que andar como filho da luz. A minha e a tua caminhada, a minha e a tua vida tem que refletir esta luz que é Deus. Esta é a grande mensagem. Deus é luz. Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. A Bíblia é enfática, é explícita. Não há nenhuma vírgula. Não há nada que tendencie a duvidarmos ou a pensarmos duas coisas. Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Então, os filhos de Deus têm que proceder como filhos da luz. Têm que viver como caminhando de dia. Jesus mesmo orientou na sua linguagem simbólica, dizendo: é necessário que façamos a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aleluia. Então que a igreja ande na luz, viva na luz, dê testemunho desta luz que é Deus, que é Cristo, que foi compartilhada conosco, que foi acesa em nós, que é refletida na minha e na tua vida. É interessante que até o simbolismo da Bíblia corrobora com esta realidade, porque na linguagem figurada da Bíblia, Cristo é o sol, Deus é o sol e a igreja é a lua. Aleluia. A lua tem luz para iluminar a noite, mas ela não tem luz própria. A luz da lua vem do sol, a luz da igreja vem de Jesus. Então, meu irmão, reflete na tua vida a luz do sol da justiça. Este texto tem esta implicação de chamar nossa atenção para nossa maneira de viver, mas não só isso, para nossa missão, para nossa responsabilidade, para a missão daqueles que amam, obedecem e adoram a luz que é Deus. E Jesus foi claro, e foi isso que eu preguei no outro culto: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Igreja, a tua missão, aleluia, é levar os homens a adorar o Pai. A tua missão é levar os homens a reconhecer que Deus é luz e nele não há trevas. A tua missão é convencer com a tua influência de luz do mundo aqueles que estão em trevas, para que abandonem o pecado e corram para Cristo e sejam iluminados e resplandeçam no reino do Filho do seu amor. Aleluia.
O profeta Isaías já profetizava 700 anos antes do Verbo ser encarnado, sobre o menino que nasceria, sobre o rebento que nasceria de uma virgem. Glória a Deus. E ele profetiza uma palavra que é reprisada no dia que Jesus nasce pelos próprios anjos de Deus. Ele diz que esse menino veio para irromper as trevas das regiões de morte. Ele diz que ele veio trazer a luz para as nações. Ele veio iluminar os povos, a mente e a consciência dos homens, para que despertem do pecado, abandonem o pecado e se voltem para Deus. Aleluia! No dia que ele nasce, a estrela brilha no oriente. Um clarão da glória de Deus ilumina os campos de Belém, e os pastores adoram e exaltam, e os anjos proclamam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Jesus veio trazer luz, esperança e vida. Glória a Deus. E foi para isso que ele veio, que ele se encarnou, para revelar esta graça, esta esperança e esta salvação. E antes dele voltar para a casa do Pai, ele reúne sua igreja e ele diz: vocês vão receber poder, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E aí vocês vão por todo o mundo, por todas as nações, comunicando esta mensagem que vocês ouviram, que vocês viram, que vocês tocaram, testemunhando, aleluia, da revelação do verbo da vida. Esta é a tua missão, igreja: compartilhar o teu Cristo. E falando em missão, permitam-me relembrá-los a frase que eu falei finalizando a última mensagem. Eu disse: igreja, tu não podes terceirizar a tua missão, a tua responsabilidade. A terceirização é uma ferramenta moderna do mundo pós-moderno. Mas aqui no reino de Deus, na tarefa e na missão da igreja, a responsabilidade não pode ser terceirizada. Talvez você seja um cristão que está terceirizando a sua responsabilidade e a missão que Deus te deu. Você talvez esteja dizendo: pastor, eu sou um dizimista fiel, eu sou ofertante de missão, e sempre que tem uma campanha, eu ponho lá o meu envelope com a minha oferta. Quando tem uma construção, eu vou lá com a minha contribuição. E é por isso que eu estou tranquilo de cumprir a minha missão. Meu irmão, isso não é nada mais nem nada menos do que o teu dever. Porque tudo que tu és e tudo que tu tens não é teu. Tem uma fonte, chama-se Deus, que é a luz. O Deus Supremo. Se Ele não te der saúde, não tiver vida, não abrir porta, tu não pode fazer nada. Então dizimar é tua obrigação. Quando você dizima, você reconhece que tudo vem dEle. Aleluia. Eu estou falando de missão. Missão é além de dizimar, missão é além de ofertar. Isso faz parte? Faz. Mas o que Jesus está dizendo: eu quero que vocês, como luz, brilhe entre os homens. Eu quero que você dê testemunho da verdade. Eu quero que você influencie pessoas com a palavra que você recebeu, com a luz que brilhou na tua vida. Você está fazendo isso? Ou você lá no seu trabalho é um crente 007? Ninguém sabe que você é crente. Você é um agente secreto como Pude. Deus não chamou ninguém para ser agente secreto. Ele chamou para ser testemunha da verdade, para abrir a boca e proclamar que Deus é luz. É disso que eu estou falando. Você pode contribuir e ofertar, você pode vir de domingo para a igreja, mas isso não
te livra da responsabilidade de testemunhar do que Deus fez na tua vida, da salvação que tu tens, da paz que tu tens, do Cristo que tu tens. O testemunho da igreja é a mensagem mais forte, mais contundente e mais poderosa que um cristão pode dar. O testemunho é mais forte do que a mensagem dos mega evangelistas, dos grandes pregadores, dos eruditos, dos grandes levitas. O testemunho é mais forte do que tudo. Aleluia. Porque quando você dá testemunho de Cristo na tua vida, tu gera influência, tu promove transformação, tu te torna sinalizador com uma cidade edificada sobre a rocha que ninguém pode escondê-la. Uma cidade no monte, de longe todos veem. Aleluia. E é esta a missão da igreja: testemunhar da luz. Aleluia. Lá no Evangelho, João, falando de João Batista, disse que ele veio para dar testemunho da luz. Aleluia. Eu e você somos testemunhos da luz. Mais uma implicação teológica do texto. Aleluia. Este texto nos leva a pensar, a entender e a buscar, a compreender o princípio da separação, da consagração, daquilo que é exclusivo de Deus. E isto implica numa incompatibilidade de viver para Deus e ao mesmo tempo na prática do pecado. Se eu sou luz, se eu amo a Deus, se eu sigo a Deus, eu tenho que ser separado. Eu não posso me misturar com o pecado. Essa separação não é segregação racial, não é preconceito, não. Isso fala, aleluia, de consagração a Deus e separação do pecado, do errado, da mentira, do engano, da malícia, da inveja. Se você é luz e anda com Deus, serve a Deus, você tem que ter este princípio consciente na tua vida, no teu dia a dia. Quem vive para Deus não vive na prática do pecado. Agora, viver para Deus e ser luz não significa que nós não somos pecadores. Nós somos. E o texto diz: se eu digo que eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo e estou chamando Deus de mentiroso. Nós somos pecadores. E como pecadores nós temos natureza passiva de erro, de falhas, de pecados. Mas olha o que João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ponto e vírgula. E o texto continua: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O que é que João está mostrando na sua mensagem? Ele está deixando claro que quem serve a Deus não vive na prática do pecado, mas também está deixando claro que nós continuamos a ter a natureza de pecadores. Mas ser pecador não significa viver na prática do pecado. Nós somos pecadores, mas que já foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. São pecadores que reconheceram que são, admitiram o seu pecado, admitiram o seu erro, e mais que isso, entenderam que só há um que pode perdoar: Jesus Cristo, o justo. João 3,
o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem gente que nunca passou do capítulo 3 de João, desse versículo 16. Por isso eu faço questão de ler o que diz mais adiante. O 17, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o 19. E a condenação é esta, escute isso. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós continuamos a ser pecadores, mas com um adendo: somos pecadores que entendemos que somos pecadores. Somos pecadores que um dia ouviram o Evangelho, a mensagem de João, a mensagem da luz, e compreendemos que éramos pecadores, que não podíamos salvar a nós mesmos, que a nossa justiça era um trapo de imundície, e que haveria um juízo nos esperando. Então acatamos, aceitamos o remédio de Deus, a resposta de Deus, a solução de Deus. Quem é? Jesus Cristo justo. A luz veio ao mundo para nos livrar da condenação. Quem anda com Deus e anda na luz não pode viver na prática do pecado. Paulo diz em Romanos que nós somos pecadores, e diz mais, que todos pecaram. Mas ele também diz sobre os pecadores que se encontraram com Jesus: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Nós somos passivos de pecar, mas não somos pecadores contumazes. Não somos pecadores por prazer. Nós não vivemos na prática do pecado. E é por isso que quando um servo de Deus peca, erra, falha, a primeira coisa que ele faz é se humilhar, é chorar, é buscar socorro, é pedir misericórdia, é buscar quem possa orar por ele. Essa é a diferença. Se você é crente, ponha isso na sua cabeça: ser cristão, seguidor de Jesus, é viver na luz, é andar de dia. E isto é incompatível com a prática do pecado. Aleluia. Mais uma implicação teológica do texto: a comunhão com Deus. Olha o que eu vou lhe dizer: a comunhão com Deus e o nosso semelhante é a evidência que vivemos na luz. É isso que o texto está dizendo claramente. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está falando de Deus, está falando do verbo. Aleluia. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão vertical, minha e sua, com o céu, com Deus, a fonte inacessível da luz.
comunhão horizontal com meu irmão, eu e você, nós uns com os outros, você com seu próximo, você com seu semelhante. Há duas comunhão para revelar a luz: a comunhão com Deus e a comunhão com meu irmão, a comunhão com o céu e a comunhão com a terra. Por isso que está acontecendo lá do outro lado do mundo é incompatível com aquilo que Deus planejou para a humanidade. Deus não criou o homem para a guerra. Aleluia. Deus quer que a gente tenha comunhão. E a comunhão é poderosa. Porque a comunhão, irmãos, ela vitaliza, ela renova, ela energiza todas as dimensões da nossa vida. Quando eu tenho comunhão com Deus e com meu irmão, a minha vida fica radiante, iluminada, resplandecente, brilhante. Aleluia! Por onde eu passo vai refletindo a glória de Deus. Por onde eu passo vai iluminando as vidas, as mentes, as consciências. Onde Jesus passou, Ele revolucionou o ambiente. Nenhuma cidade, nenhuma aldeia, nenhuma autoridade, ninguém que passou, que por onde Jesus passou, foram mais os mesmos. E é isso que acontece quando eu e você refletimos a luz de Deus na nossa caminhada. A comunhão, a unidade, a fraternidade, aleluia, é o testemunho mais forte, é a maneira mais profunda e contagiante de revelar Deus. Por isso João diz nesta carta: se eu digo que eu amo a Deus, mas eu aborreço meu irmão, eu sou mentiroso e estou em trevas. Porque quem vive odiando e provocando intrigas, confusão e guerras, desde o princípio, é Satanás, o inimigo de Deus. E quem vive nessa prática é filho do diabo, diz a Bíblia. Quem é filho de Deus, dá testemunho da verdade, vive em comunhão, tem, aleluia, trânsito livre, ele entra e sai com liberdade. Ele não cria inimigos, ele não constrói desafetos. Se depende dele, ele tem paz com todos os homens. É a Bíblia quem diz isso. Se depende de mim, não vai ter briga. Se depende de mim, não vai ter confusão. Se depende de mim, não vai ter divórcio. Se depende de mim, não vai ter intriga, não vai haver desmoronamento de nada. Se depender de mim, a paz vai reinar, a comunhão vai reinar, aleluia, o respeito vai reinar. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, e termos comunhão uns com os outros, aí dispara um gatilho automático da teologia: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Eu continuo sendo pecador na terra, andando para todo lado como pecador. Só que, aleluia, o sangue de Cristo está regenerando, está purificando. Deus olha de lá, não vê o Lúcio Francis pecador, Ele vê o Lúcio Francis justo. Sabe por quê? Porque a justiça de Jesus me cobriu. Aleluia, a justiça do Calvário me cobriu. Olha o que diz João: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você estudar esse termo propiciação, você vai chegar no propiciatório lá do tabernáculo. E o propiciatório era a tampa que cobria a arca. Do lado direito tinha um querubim de asa aberta, do lado esquerdo um outro querubim. Aleluia. E
quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, uma vez ao ano, para fazer sacrifício pela nação e renovar o pacto, aliança com Deus, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. Aleluia. E Deus olhava para lá e via o sangue inocente pagando a culpa, adiando o juízo, suspendendo a condenação. Cristo é o nosso propiciatório. Cristo é a nossa propiciação. Quando nós estamos debaixo da justiça de Cristo, da luz de Cristo, Deus olha para nós e vê o sangue do Cordeiro que nos cobre, que nos protege. Por isso esse é um gatilho automático. Quando eu ando na luz como Deus está na luz, quando eu dou testemunho da verdade e quando eu tenho comunhão com as pessoas, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Deixa eu fechar a palavra com uma implicação teológica que está no texto, que é impossível falarmos tudo isso e deixá-la de fora. Escute, tudo isso que eu te falei e que está no texto nos impõe, pesa sobre nós, vem sobre a nossa vida a responsabilidade de decisão e escolha. Ou eu ando na luz, ou eu continuo nas trevas. Não há meio termo. E quem tem que tomar a decisão é eu e você. Vejam os termos do texto que implicam em condicionais. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, e termos comunhão com uns com os outros, aí o sangue de Jesus vem, nos limpa e nos purifica. A decisão é minha e a sua, é uma responsabilidade imposta. Veja o texto de João 3 que eu li. O pecado é o opróbio, o pecado é o flagelo. Como disse Salomão, o pecado é o opróbio dos povos, é a causa de toda infelicidade, de toda guerra. Esta guerra da Rússia e da Ucrânia, a causa original e primária chama-se pecado. A natureza egoísta, presunçosa do homem, a falta de Deus para estabelecer princípios éticos na sua procedência. O pecado é o opróbio dos povos. Jesus veio à terra com uma missão: nos libertar do pecado, desfazer as obras do inferno, nos purificar de todo o pecado. Aleluia. Mas João 3 diz que é uma decisão de cada um. O Cordeiro veio para o mundo todo. O amor de Deus é universal. Deus amou o mundo de tal maneira. É o mundo. E este mundo é o mundo étnico. É o mundo das pessoas, das criaturas, das raças, dos povos. Onde tiver uma alma está coberta por João 3,16. Onde tiver um ser humano, João 3,16 lhe dá cobertura. É o plano salvador para todos os homens. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, ninguém de fora, ninguém esquecido, ninguém para trás, todo aquele que nele quem? No unigênito dado pelo Pai, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o texto é claro, que quem recebe o unigênito, a luz do mundo, tem vida eterna. E ele mesmo profetizou no seu ministério: quem ouve minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Jesus profetizou, e esta vida eterna é para todos. Mas o texto de João 3 mostra que se alguém rejeita a luz, se alguém toma a decisão de ignorar a luz e a mensagem da cruz, já está condenado. E a condenação é esta: amaram mais as trevas do que a luz. A decisão é minha e sua. Meu amigo que está comigo nas redes sociais ou na televisão, meu irmão, a decisão é minha e sua. Deus não vai lançar ninguém no inferno. É o homem que escolhe seguir o inferno, quando rejeita a luz, quando abraça as trevas e continua vivendo na prática do pecado. Não importa quem você seja. Talvez você esteja me escutando numa penitenciária, puxando dezenas de anos de reclusão, no fundo do poço, se achando um lixo da sociedade. Eu venho profetizar para a tua vida hoje: Cristo é a única esperança, e se você se arrepender e entregar a Ele sua vida, você vai vir para a luz e vai ter vida eterna. Quem pode aplaudir Jesus e dar glória ao seu nome? Fica de pé, igreja, adorando, aplaudindo, dando glória, exaltando, bendizendo. A decisão é de cada um de nós. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Qual tua decisão e tua escolha acerca da mensagem da cruz, a mensagem que estamos pregando? Deus é luz e não há treva nenhuma nele. E a palavra de Hebreus para você: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isto é, Ele te tira das trevas e te põe na luz. Ele te tira da noite e te põe de dia. Paulo escreveu aos Colossenses e diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! É o reino de luz que é iluminado pela glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, viveu entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e cheia de verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará.